Pare de fazer isso na sua TPM e seja mais produtiva. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre um comportamento que muitas mulheres costumam ter na TPM e que atrapalha a sua produtividade. Eu sou a Fernanda Felan, especialista em produtividade feminina, e eu te ajudo a dominar a TPM e conquistar uma rotina produtiva. Eu já perdi as contas do número de mulheres que chegam para mim afirmando que se sentem muito improdutivas na TPM. E geralmente isso quer dizer o quê? Que elas não têm disposição, né, para realizar a mesma quantidade de tarefas que elas costumam realizar em outras fases do ciclo. E o dia a dia acaba o quê? Virando uma bagunça, né, porque elas não conseguem se antecipar à chegada da TPM. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que essa é uma fase do ciclo que a nossa disposição para realizar atividades diminui mesmo. E isso é causado principalmente pelo aumento do progesterona, nesse momento do ciclo, né. E o progesterona é um hormônio altamente sedativo, então é normal você sentir mais sono, sentir mais cansaço e menos disposição para realizar atividades, ok? E a segunda coisa que você tem que entender é que ser produtiva não tem nada a ver com ficar realizando tarefas o tempo inteiro, né. Ser produtivo é o quê? É você ter clareza da vida que você quer criar e você estar caminhando nessa direção, né, respeitando o seu ciclo, respeitando os seus tempos internos e sem deixar nada do que é importante para você pelo caminho. Então, o foco, ele vai estar no caminho e não no resultado. Porque se você tem essa clareza, se você está caminhando nessa direção, aproveitando, né, sendo feliz nessa jornada, o resultado ele é certo. Não tem como ele não acontecer, tá? Outro dia aconteceu, uma situação interessante aqui, que foi o seguinte, todo ciclo eu costumo planejar, né, além das atividades de rotina, algumas atividades relacionadas a projetos que são prioritários naquele ciclo, né. Então, eu sempre escolho um papel, estratégico, né, então algum projeto relacionado a esse papel estratégico, que é um papel que vai me levar um pouco mais para perto aí dessa vida que eu quero criar, e um papel que eu chamo de equilíbrio, né, que é geralmente algum papel que eu estou deixando aí, eh, de lado, né, alguns ciclos não tenho dado muita atenção e eu preciso fazer alguma coisa para quê? Para ir equilibrando os papéis que eu represento ao longo do caminho, né. E aí no último ciclo, eh, eu escolhi como papel de equilíbrio o papel de costureira, né, e um dos projetos era costurar um cropped que eu tinha visto numa revista, Manequim, e inclusive porque, né, um dos meus sonhos é realmente ter esse hábito de fazer minhas próprias roupas. E aí beleza, né, e aí eu tinha colocado um prazo para esse projeto e acabou que eu tive que mudar esse prazo, né, mudei novamente, passei até mais de um ciclo, né, com foco nesse projeto, e aí consegui concluir esse projeto dentro desse novo prazo, né, que eu tinha determinado. E foi uma sensação muito boa, assim, né. "Caraca, eu consegui concluir o projeto dentro desse prazo". É engraçado que, a gente que gosta de fazer planejamento, né, de organizar ali a agenda, a gente tem um certo prazer em ticar, né, uma tarefa feita. Por isso que a gente gosta muito de fazer lista, né. Existe esse prazer em dar um tique ali na tarefa feita, mas o que foi muito interessante, é que eu notei que essa sensação de prazer desse tique, né, de tarefa feita, não foi nem um pouco, tão forte quanto, o prazer que eu tive no processo.
né? Em escolher o tecido, em cortar o molde, em aprender mesmo a costurar uma roupa do zero, né, porque, assim, eu já sei costurar, mas eu não sabia costurar roupa, né. Eu sempre fiz mais, coisa de decoração, né, eu trabalhei um tempo com decoração de quarto de bebê, então eu não sabia costurar roupa, eu não sabia muito o que estava me esperando, né, achava que não ia acertar muito. Então, essa sensação de estar fazendo, de ir acertando cada passo, de colocar a roupa e ela encaixar no corpo, sabe? Olha, foi muito mais intensa, muito mais prazerosa do que a sensação de dar um tique naquela tarefa, né? Então, então esteja atenta a isso, que o mais importante é a jornada, não é o resultado. Tá? É isso que te faz sentir bem, se sentir produtiva, se sentir ativa, tá bom? Quando você coloca o seu foco no caminho, aí você começa a entender que tá tudo bem, né? Você fazer menos tarefas num determinado dia do ciclo, né? Em alguns dias do ciclo, e aí você compensar em outros dias, fazer mais em outros, né? E aí, ao invés de você ficar brigando contra essa falta de disposição, você vai, na verdade, aprender a usar esse momento que o corpo pede mesmo para desacelerar, para ouvir a sua própria voz, né? Para você ir direcionando aí o seu caminho, tá? Mas às vezes bate uma certa ansiedade, né, para o resultado acontecer. E isso é comum e mais comum ainda isso se intensificar durante a TPM, justamente porque essa é uma fase do ciclo que tudo fica mais intenso. Então, se eu pratico essa ansiedade, né, pelo resultado ao longo do ciclo, isso naturalmente vai se intensificar aí na TPM. Então, o seu papel é estar atenta a isso, né, a esse momento e voltar de novo o foco para o caminho, tá? Esse vai ser sempre o seu papel. Volta o foco para o caminho. Começa a dizer para você mesma, né, esse prazer que você está tendo em determinada atividade, entende? Faz um pouquinho esse trabalho que eu fiz aqui enquanto eu estava relatando para vocês, e é muito interessante porque quando a gente relata, né, conta para alguém uma coisa boa, a gente sente aquilo tudo de novo, né? A mesma coisa para coisas ruins, mas então pratica isso com as coisas boas. Então, com essa sensação que você teve ao longo da caminhada de algum projeto, repete para você mesma, conta essa história para você mesma repetidas vezes, tá? Então, coloque o seu foco no caminho e você vai ficar muito mais tranquila nos dias que a sua disposição para realizar tarefas diminuir, tá? E aí você vai aprender, né? Ao invés de ficar ali brigando, perdendo tempo brigando contra essa falta de energia, de disposição, você vai realmente aprender a aproveitar esse momento, essa fase do ciclo, que o corpo pede mais descanso, pede para desacelerar, e você vai começar a ouvir a sua própria voz, né? A ouvir essa voz que te traz direcionamento para o seu caminho. Agora eu vou falar de uma atitude comum na TPM que acaba com a sua produtividade, né? Eu já cansei de ouvir frases do tipo assim: "Ah, quando chega a TPM eu não fico no meu estado normal", ou então "a TPM atrapalha a minha vida em tudo", "na TPM eu não tenho controle sobre o meu comportamento, parece que tem outra pessoa ali", né? E aí vai, por aí vai, as possibilidades de frases nesse mesmo sentido. E essas frases, elas deixam claro o quê? Elas deixam claro o quanto a maioria das mulheres ainda não sabe como dominar a TPM, e acabam deixando de conquistar uma rotina produtiva por causa disso. O que acontece com a maioria das mulheres, quando se depara com essa falta de disposição,
é justamente o quê? Aumentar a autocobrança. É achar que deveria estar diferente, né? E tentar compensar isso com o quê? Com mais ação, né? Ficar ali tentando romper com essa falta de disposição natural. No último ciclo, inclusive, eu errei um pouquinho a mão, porque eu estava um pouco ansiosa, assim, querendo aumentar a frequência de conteúdo aqui, e eu resolvi fazer isso na TPM, mas ainda naquele início da TPM, onde eu ainda tenho disposição, entende? Então, eu resolvi aumentar a frequência dos stories, que eu estava um tempo sem fazer, e enfim, né? E os stories ele passa também por um processo de criação de conteúdo, de definição estratégica de conteúdo, né? Eu não uso qualquer coisa lá. São conteúdos que vão te ajudar de alguma forma a você dominar a TPM e a você conquistar uma rotina produtiva, né? Não é só ficar mostrando aqui o que eu estou fazendo ou deixando de fazer. Às vezes é interessante eu mostrar uma atividade que eu esteja fazendo para te mostrar um exemplo, né? Te ajudar de alguma forma. Mas não é só mostrar uma atividade, é mostrar uma atividade com estratégia, né? Para realmente trazer algum resultado para você. Então, não é só eu sentar ali e gravar um vídeo, né? Então, leva um tempo para eu criar a estratégia de conteúdo e criar o próprio conteúdo em si, né? Às vezes fazer uma arte ali nos stories, pensar numa pergunta, numa interação, depois responder as dúvidas de vocês, tudo isso leva um tempo, né? E fazer isso diariamente leva bastante tempo. Então, eu decidi fazer isso no final, assim, no início ali da TPM, né? E aí, o que aconteceu? Quando chegou aqueles dias de que a minha disposição baixa muito mesmo, eu não consegui dar continuidade, né? E, e nesse ciclo, assim, eu fiquei bastante frustrada comigo mesma, né? Justamente por eu já saber disso tudo, né? Como que eu não me dei conta disso naquele momento? Fiquei frustrada por não conseguir dar conta. E aí fiquei uns dias bem assim desanimada mesmo, sabe? Porque juntou a diminuição da disposição, que já é natural, com o alimentar dessa frustração, né? E aí me deixou mais para baixo ainda. E aí depois, né, uns dias depois, quando a menstruação desceu, porque ali no início da minha menstruação eu já começo a ter mais disposição. Aí que me veio à consciência essa análise, né, que eu estou fazendo aqui para você hoje, de que, na verdade, foi só um erro de timing ali, né, de iniciar esse novo projeto num momento não muito propício do ciclo. E aí eu ressignifiquei, né, essa frustração, tá? Mas é muito importante você estar atenta a essa autocobrança, né? Essa autocobrança que aumenta bastante, nesses momentos de menos disposição, tá? O que acontece? Quando você fica brigando contra as suas energias, naturais, você perde a oportunidade de quê? De, por exemplo, descansar, de renovar as energias, né? E aí chegar mais disposta nas próximas fases do ciclo, né? E se você trabalha no mundo corporativo, né, que você precisa estar lá presente, você precisa bater ponto, né? Eu teve uma época que eu tinha que passar a catraca, aquela catraca era um negócio na minha vida. Mas se você tem esse compromisso, você pode pensar o quê? Em fazer mais pausas, né, entre uma atividade e outra ao longo ali do seu expediente, né. Agora, se você trabalha em casa, se você, tem mais flexibilidade, na verdade, se programa para descansar mais nesse momento, tá. Isso vai ser muito importante, né, vai te ajudar justamente a você renovar suas energias e chegar mais disposto nas próximas fases. E, se você ficar brigando, você também perde a oportunidade de descobrir atividades que te dão prazer, né, ou que fluem melhor nesse momento do ciclo, né. Atividades, por exemplo, atividades criativas costumam fluir melhor,
né? Buscar soluções de problemas antigos, que em outras fases você não tem tanta clareza. Então, o que você precisa fazer? Você precisa diminuir essa autocobrança e começar a se planejar para ter menos atividades e mais tempo livre durante a TPM, beleza? Ah, Fernanda, mas metade do meu ciclo é TPM. Como que eu vou ficar tantos dias, né, sem fazer as atividades que eu preciso, né? Ou fazendo menos atividades? Ó, o que é bem comum, na verdade, é uma diminuição da disposição na ovulação, né? Que é justamente esse pico do progesterona, logo após a ovulação. E aí depois o seu ânimo volta por mais alguns dias e logo em seguida baixa, né? Existe uma nova diminuição na disposição que se inicia ali poucos dias antes da menstruação e pode seguir, né, por mais uns dias na fase menstrual, tá? Então, se o seu ciclo é muito curto, né, por exemplo, você sangra ali de 21 em 21 dias, 22 em 22 dias, pode te dar essa sensação, essa impressão que metade dele é TPM, né? Mas na verdade não. Se você observar bem, se você realmente praticar a sua autoobservação, anotar sobre as suas energias diariamente, você vai perceber que existe uma baixa, existe um novo pico e outra baixa, tá? Então você precisa praticar essa autoobservação e esse planejamento para aproveitar para compensar, né, essas atividades nesses momentos de alta, tá? E claro, né, depois da menstruação tem um momento maior, né, de alta que costuma ser ali na fase pré-ovulatória até a ovulação, beleza? Portanto, você precisa diminuir a autocobrança e se planejar para ter menos atividades e mais tempo livre na TPM, tá? Eu trouxe para compartilhar com você nesse vídeo 3 técnicas que vão te ajudar a diminuir a autocobrança na TPM, beleza? Vamos lá. A primeira delas é você treinar os seus pensamentos ao longo do ciclo. Então, toda vez que você tiver um sentimento negativo, né, como a autocobrança, por exemplo, ansiedade, né, é o momento de você se perguntar que pensamento que você está praticando naquele momento que está te trazendo esse sentimento. E escolher mudar esse pensamento. Escolher um novo pensamento que diminua um pouquinho essa resistência, ou seja, que te faça sentir um pouquinho melhor, tá? Mudar um hábito de pensamento é como mudar qualquer hábito, né? Você vai tentar uma vez, e aí você vai voltar ao hábito anterior, mas se você seguir praticando, essa mudança, né, de pensamento, quanto menos você esperar, o novo pensamento já vai fazer parte de você, né, assim como qualquer novo hábito. E você vai perceber também que algumas fases do ciclo você vai estar mais autoconfiante, né, do que outras. Por exemplo, na fase pré-ovulatória é comum essa autoconfiança, né, porque a gente está mais disposto, porque a gente está agindo mais, né, então esse sentimento de autoconfiança ele é mais comum. Então você pode aproveitar esse momento, né, para fortalecer ainda mais esse novo hábito de pensamento, tá? Eu vou contar um pouquinho para você como foi, por exemplo, quando eu comecei a criar o hábito da meditação, né. O início foi bem estranho, porque eu não tinha a menor ideia do que era aquilo, né. Eu lembro como se fosse hoje, quando eu meditei pela primeira vez, eu lembro que eu sentei num segundo quarto que eu tinha, né, na época eu morava num apartamento, lá no Rio de Janeiro, eu tinha o meu quarto e tinha um outro quarto que era de visita, enfim, eu sentei lá nesse quarto e botei lá no YouTube, né, eu pesquisei lá por uma música de meditação, botei lá, sentei.
E eu lembro de ter sentido uma sensação muito estranha, né, aquilo era muito novo para mim, eu não entendia muito bem. Eu não estava habituada a silenciar os meus pensamentos. E aí tá, e era uma música só, assim, né. E aí depois eu comecei a praticar a meditação guiada, eu achei mais fácil eu começar com a meditação guiada, então eu assinei um aplicativo chamado Headspace, que inclusive agora tem documentários no YouTube não, no Netflix, sobre o Headspace, né, com o Headspace, eu ainda nem parei para ver direito, mas já apareceu propaganda para mim, então se você está querendo começar a meditar, pode ser interessante dar uma olhadinha no que tem lá. E aí eu usei esse Headspace por muito tempo, né, ele me ajudou muito, né, a começar a entender o que era a meditação, o que eu sentia naquele momento, o que acontecia naquele momento que eu estava meditando. Só que nesse meio tempo aconteceu uma situação bem interessante, que era o seguinte, o Headspace você colocava lá, uma meta, né, de meditação diária, e aí ele ia contando, todo dia que você meditava, ele contava, né? Ah, tantos dias de meditar, 2 dias de meditação concluída, 3 dias, 4 dias, 10 dias, enfim. E aí eu lembro que eu coloquei para mim uma certa meta, e quando você não meditava um dia, ele zerava aquela contagem. Ui, até me arrepiei de lembrar. Ele zerava aquela contagem. E aí eu lembro de ter colocado uma meta, definido uma meta para mim, e de ter falhado ali algum dia e o aplicativo zerado a contagem, e eu ficar muito frustrada comigo mesma, muito frustrada mesmo, né, a ponto de eu parar de meditar por um bom tempo, né. Então o perfeccionismo me pegou aí nesse momento, e eu acabei perdendo, né, os benefícios da meditação durante um bom tempo, né. E aí depois de um tempo eu voltei, enfim. Hoje eu faço sim, aí teve um tempo, assim, que eu fazia 10, 15 minutinhos de meditação, né, eu não conseguia fazer mais do que esse tempo. E hoje eu faço diariamente 50 minutos de meditação. É raro, assim, os dias que eu não faço, né, já aconteceu, às vezes, sei lá, estou num momento mais corrido, e aí eu faço menos tempo, ou às vezes tem dia que não faz, mas, assim, é bem raro, né, porque a meditação já virou um hábito para mim. Eu já levanto nessa intenção de fazer a meditação e eu faço 50 minutos tranquila, entendeu? Para mim é muito tranquilo isso, né? E nos dias mais corridos, um pouquinho menos de tempo, mas já virou um hábito. Então, percebe que até isso virar um hábito, tiveram várias fases. Então, o mesmo vai acontecer quando você estiver treinando os seus hábitos de pensamento, tá? Mas é muito importante você não desistir, você continuar treinando novos hábitos de pensamento. Treinar os seus pensamentos ao longo do ciclo vai te ajudar a diminuir a autocobrança na TPM, porque você já vai estar treinada, né, a transformar os seus pensamentos assim que você ficar consciente deles. Então, quando você perceber ali que você está com um pensamento de autocobrança, você já vai automaticamente começar a transformar ele, beleza? Se é um pensamento que você pratica há muito tempo, é muito provável que você leve um tempo, né, para você transformar esse hábito, como eu falei. Então, pratique quantas vezes for necessário até que o novo pensamento se torne um hábito para você, tá? Treinar os seus pensamentos ao longo do ciclo vai ser determinante para você diminuir a autocobrança na TPM, tá? E sempre que perceber um novo pensamento, um pensamento de autocobrança, né, você escolher naquele instante um novo pensamento, beleza? A segunda técnica para diminuir a autocobrança é você comemorar os passos dados a cada ciclo.
eu recomendo que você crie um ritual da gratidão. Por aqui, eu oriento que esse ritual seja feito na fase ovulatória, por essa ser uma fase mais passiva do ciclo, né? Então, fica mais fácil você direcionar o seu olhar para o que foi feito já, do que para o que ainda falta fazer, do que para o que ainda falta acontecer, né? Então, o ritual da gratidão, de uma forma resumida aqui, ele é composto por 3 passos simples, né? Então, é você escrever sobre 10 coisas pelas quais você é grata naquele ciclo, tá? Você escolheu uma dessas coisas para você comemorar e você definir como vai ser essa comemoração, né? E escolher alguém especial para comemorar com você. Pode ser um amigo, um parente, um companheiro, companheira, enfim, e pode ser você mesma, inclusive, tá? Não precisa ser uma comemoração super elaborada, mas pode, se você quiser, né? Por aqui, eu já fiz esse ritual de várias formas, né? Então, eu já fui visitar alguns locais turísticos, aí passei um dia ali naquele local, né? Almocei lá, enfim, tirei bastante foto. Eu já fiz em casa mesmo, né? Com alguma comidinha diferente ali. Eu já pedi uma comida diferente. Eu gosto muito de comida, tá? Então é bem comum os meus rituais terem comida. Eu já fui visitar uma amiga numa cidade próxima, tomar um café com ela. eh, eu já fiz encontro virtual com um amigo, lá de Minas Gerais. Então, assim, eu já comemorei de diversas formas, já comemorei sozinha, já comemorei com alguém especial. As possibilidades, elas são infinitas, tá? Não importa o que, mas faça algo para comemorar os passos que você já deu, tá? Reconhecer os passos dados tem um papel muito importante, o quê? Na renovação da sua motivação e na redução dessa autocobrança, né? Porque você agora vai provar para você mesma, por A mais B, que você não está parada, que é a sensação que você tem quando a disposição diminui, tá? Você vai provar para você mesma que você está caminhando. E estar no caminho, estar caminhando é o que torna a sua rotina produtiva, ok? Ah, mas eu já tenho o hábito de agradecer diariamente. Mesmo que você já tenha esse hábito, né? Muita gente já tem o hábito de escrever 3 coisas pelas quais você é grata no dia e tal. Eu indico fortemente que você faça esse ritual também. E que você se concentre nesse ritual, nos passos dados naquele ciclo especificamente, tá? O objetivo desse ritual é você ser bem específica mesmo, para você ficar consciente que você está sim, em movimento, tá? Então não é para agradecer por coisas gerais, entendeu? Que é importante a gente agradecer, óbvio, né, pela nossa saúde, pelo nosso dia, por acordar mais um dia, são coisas importantes para você agradecer, para você se sentir grata, feliz, entusiasmada com isso. Mas nesse ritual, o grande objetivo é você ser específica com passos que você deu naquele ciclo. E aí sim você ficar consciente que você está, sim, em movimento, tá? Pratique o ritual da gratidão, reconheça os passos dados a cada ciclo, assim você renova a sua motivação e você reduz essa autocobrança, tendo consciência que você não está parada como parece, né, quando a sua disposição diminui, tá? Lembra sempre que estar no caminho, estar caminhando é o que torna a sua rotina produtiva, ok? Vamos lá. A terceira técnica para diminuir a autocobrança é você usar as mensagens da TPM para fazer melhorias contínuas. A TPM é uma mensageira muito poderosa. Tudo aquilo que você não prestou atenção ao longo do ciclo, porque, enfim, você estava com foco em realizar tarefas, estava com foco em fazer parcerias, em cuidar do outro, enfim. Então, tudo que você não prestou atenção ao longo do ciclo
chega à sua consciência nesse momento, né. É por isso que é muito normal você ficar menos tolerante, né. Então: "Nossa, mas eu era tolerante com isso, agora eu não tô". É porque, na verdade, coisas que te deixam irritada, que te deixam frustrada, nessa fase, são coisas que realmente você precisa fazer alguma transformação, né. São coisas que você precisa mudar na sua vida ou em você mesmo. Então, esse é o momento do ciclo que começa um processo de interiorização, né. A gente tira o foco do mundo externo e começa a focar no mundo interno. Então, as nossas necessidades, elas ficam mais gritantes mesmo nesse momento, né. As coisas que são importantes para a gente, tá. Então anote tudo e use essa informação na hora de avaliar o ciclo, para definir o que você precisa melhorar nos próximos ciclos, para você conquistar a tão sonhada rotina produtiva, tá? Essas avaliações já me ajudaram a definir o tipo de relacionamento que eu quero, não só amoroso, mas também em relação aos meus familiares, já me ajudou a fazer escolhas mais assertivas, né, sobre aceitar ou não determinadas ofertas de trabalho, já me ajudou a mudar hábitos diários. Então, use mesmo as mensagens da TPM para te trazer ideias de melhorias contínuas, eh, e e você vai ver que essa é uma das atividades mais produtivas que você pode fazer nessa fase, tá? Porque essas mensagens, elas te trazem clareza do caminho, e ter clareza é sinônimo de produtividade, beleza? Eh, então é isso, por hoje é isso. Na próxima quinta-feira, às 19 horas, eu vou te ensinar uma técnica para você alcançar qualquer meta, tá? Então coloca um lembrete na agenda e vem me encontrar ao vivo. Lembra sempre, sempre que a TPM é a sua grande oportunidade de autoconhecimento. Seja amiga da sua TPM.